Olá, está começando o nosso segundo bloco da nossa 19ª aula sobre escatologia. Escatologia é a parte da teologia que trata dos novíssimos. Novíssimos são as derradeiras realidades que acontecerão terminada a nossa breve aventura aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Já tratamos da morte em várias aulas, se não me engano 8. Juízo, as demais, portanto 11 aulas, e nessas 11 aulas já tratamos do juízo particular e já estamos no juízo final. Matéria ou tema do juízo, o que será levado em conta, o que será colocado às claras, o que vai ser considerado no juízo final, que irá precipitar os condenados no fogo do inferno e os eleitos, a introdução deles na felicidade sem fim. A matéria, basicamente, se resume em 4 palavras: pensamentos, palavras, atos e omissões. Tratamos já no encontro passado, da aula passada, sobre as nossas capacidades, os nossos dons, os nossos talentos. Hoje, nessa aula, estamos tratando do uso dos bens que o Senhor Deus nos empresta. À luz da fé, a palavra é essa, porque nada é nosso em absoluto. Todavia, o Senhor, por beneplácito dele, nos concede usar, usufruir das coisas e também das pessoas que ele coloca na nossa vida e que ele autoriza a que chamemos de forma imprópria nosso: minha casa, meu apartamento, meu dinheiro, meu patrimônio, meu pai, minha mãe, meu. É correto dizer isso? Tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus, diz o apóstolo. Portanto, brilhe a vossa luz diante dos homens. Isso significa que a luz que Deus me deu é minha em relativo, mas é dele em absoluto, por causa da 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o que tu tens que não tenhas recebido. Portanto, em absoluto, nada é nosso, a não ser o pecado. Em relativo, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. É corretíssimo, então, falar: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Minha. É correto dizer que isso é meu, por vários títulos, não é? Por uso capião, por registro em cartório, por propriedade, por enfiteuse, sei lá o quê, mesmo não sendo em absoluto, etc. Todas essas palavras, elas são aceitas no nosso raciocínio. O uso que você faz do seu carro, do seu celular, do seu tempo, do seu dinheiro, do seu patrimônio, etc. O uso de realidades que não são você. Isso vai ser levado em conta. Agora vamos à parábola clássica que mostra como o uso dos bens pode levar uma pessoa para o céu e pode levar uma pessoa para o inferno. Com a palavra, uma das parábolas mais inteligentes de Jesus. Essa parábola mostra como o bem que Deus dá para você pode levar uma pessoa para o céu, não o bem, mas o uso dele. E esse mesmo bem mal usado pode levar uma pessoa para o inferno. Então, isso é prova de que o bem não é o mal. O bem é de Deus. Abraão, um dos homens mais ricos do Antigo Testamento. Abraão foi aquilo que no Nordeste nós chamamos, de forma muito jocosa, podre de rico. Isto é, rico que não sabia onde colocar a riqueza. Foi para o céu. Já o desgraçado que dialogou com ele, rico também do mesmo jeito, só que houve uma pequena diferença: o uso que Abraão fez dos bens que Deus lhe deu o levou para o céu. E o uso que o desgraçado que dialoga com ele fez o precipitou no fogo do inferno. Ao texto, por favor. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava.
Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nestas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles, algum dos mortos se arrependerão. Abraão respondeu-lhes: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Muito bem, já vamos direto para o versículo que trata da questão que estamos a refletir, o uso. Qual é o versículo que vocês apontariam aí, que é o versículo central para a nossa exposição? De que trata? Ele se vestia de púrpura e linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava e se regalava. Bom, respondam-me. Até aí, em si, vestir roupas caras é pecado? Não, nenhum problema. Participar de banquetes, desfrutar de comidas finas, requintadas, com um chefe, ou com um gourmet, um chefe gourmet, etc. Se banquetear, se regalar. Pensem bem na resposta, porque Jesus participou das bodas de Caná. Pensem na resposta, porque Jesus participou do banquete na casa de Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso estar na tua casa. No capítulo 9 de São Mateus, parece que é a vocação de Mateus, depois que Jesus o chama, ele oferece um banquete e todos vão lá, enfim, e reclamam. Esse homem come com os pecadores, etc. Então pergunto a vocês, banquetear-se em si é pecado? Não também. Mas eu citei o versículo justamente para mostrar que ele até aqui não está propriamente cometendo um pecado. Mas o pecado vai vir logo depois. Versículo 20. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Proximidade da indigência do próximo, isto é, na porta dele. Não é num outro país, não é num outro bairro, não é em outra rua, é na porta. O que evoca um certo conhecimento do rico que está dentro de casa. E isso vai se comprovar com os próximos versículos. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Nós temos um desejo da parte do indigente Lázaro e temos uma omissão da parte daquele que se regalava dentro de casa. Aqui está o problema. Portanto, o problema não está em você usar do que é seu para aquilo que é necessário. Mas quando aquilo que sobra, e repare que em banquete nós temos excesso,
nós temos o supérfluo, nós temos uma grande quantidade que geralmente falta, que geralmente sobra, Vejam aqui a psicologia do banquete, que podia ser de comidas sóbrias, mas aqui o texto diz banquete. Regalar-se, regalo em italiano é presente, isto é, ele desfrutava, digamos assim, com uma certa pompa, com um certo luxo, com um certo excesso, com um certo requinte, com um certo esbanjamento. E quando você tendo mais do que necessário, mais do que aquilo que é suficiente para satisfazer as suas necessidades, e você vê alguém que queria somente as migalhas, vejam que, reparem bem, compare por favor, as migalhas, a desproporção entre a migalha e o banquete. Portanto, é algo gritante. Então, nós já temos aqui o pecado desse homem, aquilo que vai levá-lo para os tormentos do inferno. Chamemos isso de omissão, chamemos isso de fechamento, chamemos isto de insensibilidade. Essas palavras, digamos assim, mundanas, que não são estritamente bíblicas, mas que têm um nome que para Deus pesa: omissão. E uma omissão que causa a fome, que causa a dor, que causa a morte do coitado que só queria as migalhas. Portanto, o problema não está na riqueza do rico, está no mau uso que ele fez, do excesso. Seria demais para o Evangelho dizer que você tem que morrer de fome para dar de comer a quem tem fome. Mas aqui não. Aqui nós temos uma pessoa que podia se alimentar sem esse esbanjamento, sem esse excesso. Isso é prova de que aquele excesso é algo que sobrou. Todos nesses banquetes se banqueteiam, ficam saciados, mas o que sobra, não se abre a porta para saciar a indigência do coitado, que não quer a sobra, ele quer migalhas. A gente nem diz que o que sobra do jantar é migalha. A gente diz, não, sobrou. Só que aqui é migalha. Perceberam aqui a gravidade? E o Lázaro morreu por causa disso. Faltam 2 minutos. Então vejamos agora aqui, estando ele nos tormentos, versículo 23, estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio. Vejam a mudança, vejam a desproporção, vejam agora o reverso da medalha, como a coisa mudou completamente. A alegria de quem está aqui na terra agora é sofrimento perpétuo. E a dor de quem está aqui na terra agora é júbilo sem fim ao lado de pai Abraão. Está terminando o segundo bloco, não saia daí. No terceiro, ainda vamos tratar dessa parábola. Por quê? Porque Abraão vai dar um chega para lá, digamos assim, no rico, depois que ele pede a migalha de uma gota de água. Olha só, Lázaro só queria migalhas de comida. Agora ele quer uma migalha de uma gota d'água para aliviar a sua sede nos tormentos. Isso não vai ser dado. E ele vai explicar por quê. Um grande abraço, até logo mais.